Vamos conversar agora com a designer Carolina Fonseca sobre esse grande ambiente que é o ambiente urbano. Carolina, quando a gente fala em design da cidade, a gente está falando exatamente do quê, hein? A gente, quando fala de design da cidade, a gente fala de uma articulação muito complexa entre um sistema de objetos que é físico, que é material, que é concreto, como as ruas, as casas, os acessos, os equipamentos, os parques, tudo isso que envolve a gente no espaço urbano. Isso é uma dimensão dessa relação, e uma outra dimensão são os usos, são as apropriações e são os significados que os usuários desse ambiente atribuem, que podem ou não confirmar uma intenção de um projeto, de um design urbano. E de que forma que o design da cidade acaba interferindo aí na vida dos seus habitantes? Então, acho que isso é uma pergunta muito importante. Eu queria trazer essa pergunta para pensar esse espaço urbano, que é o Parque do Itatiaia, que está aqui muito próximo da universidade, que atravessa um bairro inteiro, é um parque linear, né? E ele tem diversos equipamentos, por exemplo, tem uma pista de skate, tem uma quadra de esportes, tem um campo de futebol, tem um parque infantil, ou seja, isso pode trazer uma qualidade para o cotidiano da cidade, que hoje, se a gente conseguir entender que essa qualidade tem a ver, inclusive, com a preservação da segurança pública, e que a segurança pública não necessariamente tem a ver com um policiamento, mas tem a ver com o uso do espaço público, que nem a gente está vendo aqui, é isso que, do meu ponto de vista, interessa discutir hoje na relação entre quais são as interferências do design urbano e a vida de um cidadão comum. Aqui, particularmente, eu acho que a gente poderia entender, pensando esse parque como esse parque infantil, que tem sido foco de um projeto nosso, tanto de extensão quanto de disciplina, como que esse parque infantil pode qualificar a vida não só da criança, mas a vida de um bairro inteiro, porque um parque infantil ocupado significa também uma cidade segura. Uma cidade segura para aquela criança, mas para todo mundo que vem ver, vem cuidar. É um espaço público cuidado, não é um espaço público policiado ou permeado de medo, não. É um espaço público com gente. Para a gente ter uma ideia que a gente protege gente. Carolina, e o que a gente pode dizer sobre o design de Goiânia como um todo? Quais são aí os pontos positivos e negativos? Então, assim, Goiânia é uma cidade muito discutida do ponto de vista do projeto urbano, porque ela é uma cidade planejada, mas do ponto de vista do seu planejamento, ele é um planejamento que de saída ele falhou. O desenho do planejamento da cidade de Goiânia foi abandonado antes dele se concretizar. Mas ainda hoje a gente discute Goiânia como uma cidade planejada, né? Então, o que eu fico buscando entender é o que essa ideia de cidade planejada, ela dá conta e o que ela não dá conta. Porque quando ela foi planejada sobre um território quase abstrato, sobre um espaço abstrato, ele era um grande terreno. E aí hoje, por exemplo, a Goiânia, são muitas Goiânias. O Itatiaia é uma Goiânia, esse parque aqui é uma cidade de Goiânia diferente da cidade de Goiânia do Centro, diferente do Bueno. Então, como que a gente pode produzir uma leitura e um design urbano para Goiânia, considerando essa diversidade de Goiânia? Eu vejo assim, Divino, a cidade, ela precisa da participação das pessoas, entendeu? Então, assim, eu penso que no lugar de uma cidade funcionalista, uma cidade que é usada, uma cidade que tem uma praça, que enche de gente, que faz uma feira e que as crianças vêm andar de skate, que essa é a cidade que eu entendo como uma cidade saudável. A cidade no sentido quase que dessa figura tão abstrata e vaga, onde um planejador do seu design urbano olha lá da sua prancheta, do seu escritório e desenha, para mim é um projeto de design urbano que não prevê a participação do usuário. Então esse projeto, para mim, ele é um projeto com pouquíssimo diálogo, com pouquíssima possibilidade de fazer essa cidade viver.